Então, nós estamos falando aqui de uma série de doenças associadas à psoríase, que muitas vezes as pessoas consideram, inclusive acredito que os pacientes, que seja algo na pele, simplesmente. Então, na sua experiência, no seu consultório, como se dá esse entendimento dos pacientes sobre a doença, esta jornada? Assim, eles têm noção de que existem tantas doenças ou comorbidades associadas? É uma pergunta super interessante. Primeiro, parabenizar, né? Outubro é um mês muito importante para a gente. Dia 29, eu sempre gosto de frisar. Não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, Ana, até lá. Assim, eu sempre gosto de frisar no dia 29, que é um dia muito mais de comemorar, eu vejo hoje em dia, do que de reclamar, né? Eu acho que, assim, a doença, o tanto que a gente evoluiu, tanto que a gente ganhou, graças às associações médicas, né? SBD, que comprou essa briga, a Psoríase Brasil, outras associações de pacientes que levaram de forma muito séria, assim, a briga que a gente tem com o governo, com operadoras de saúde, com o SUS, com tudo, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida, o acesso ao tratamento. Então, hoje a gente tem um arsenal gigante de tratamento, de opções, com acesso garantido para os nossos pacientes. Então, assim, dia 29, eu encaro, claro, como um dia importante para lembrar da doença, para fazer com que a doença seja propagada, para que as pessoas parem com preconceito, para que as pessoas entendam, para que quem tem a doença busque tratamento, mas também para a gente comemorar os ganhos, as conquistas que a gente teve. Então, assim, nesse mês da psoríase, é muito importante que a gente consiga, claro, enxergar tudo isso e enxergar a complexidade da doença. Porque, assim, o paciente, quando chega no consultório, por exemplo, ele chega com a expectativa de, eu soube que eu posso melhorar as minhas lesões de pele em 90%, em 100%, e eu vim aqui para isso. E aí eu costumo explicar para eles, quando eles chegam aqui, que ali está se dando início a um casamento, né? É uma relação que vai ser uma relação longínqua, que não é simplesmente um encontro fortuito em que a gente vai fazer um tratamento e vai sumir todas as lesões, o paciente vai embora e acabou. Porque é importante, isso é a construção da relação médico-paciente, entender que existem outras doenças, outros problemas, outras coisas que vão vir junto com essa questão e que a gente vai caminhar junto nesse processo, né? Então, muitas vezes a pele não, a pele está ótima, mas aí a gente tem que ver as taxas, o colesterol não está bom, às vezes a artrite não está bem controlada, às vezes a pele está perdendo resposta e a artrite está indo bem, às vezes o paciente está tomando remédio achando que está ótimo e não está fazendo nenhum exame de controle, não tá, principalmente fazendo os exames, principalmente passando por um exame físico, conversando com o médico, recebendo orientação. Então, assim, isso é até uma convocatória aí para todos os pacientes que estão em uso de medicação e simplesmente sumiram do consultório dos seus médicos, que é importante que pelo menos 2 vezes ao ano vá ao consultório, que possa fazer um exame físico completo, ver também quem está usando imunobiológico, fazer um exame dermatológico completo, para ver se fazer a prevenção do câncer de pele, que é uma coisa importante. Então, às vezes, quem está usando imunobiológico pode ter uma tendência maior a ter câncer de pele, melanoma, não melanoma. Então é importante ver pintas suspeitas, lesões suspeitas que a gente possa eventualmente ter que tirar no consultório mesmo. Então, assim, não dá para simplesmente tomar medicação, sumiu tudo, acabou, não volta mais no consultório. Então, acho que o recado e o que a gente tem que entender nesse mês de conscientização é isso, que a doença é uma doença complexa, que não é simplesmente uma doença de pele que você passa alguma coisa, toma um remédio, some, acabou, você nunca mais volta. Ou você esquece que tem, né? Obrigada, doutor Dimitri. Eu vou começar a colocar aqui os comentários do pessoal que está nos assistindo, iniciando pela Mônica, que ela comenta que ela realmente começou a ganhar peso junto com o desencadeamento da psoríase.
E também outros problemas vieram, como hipotireoidismo e a menopausa. Existe Uhum. uma relação destas doenças com a psoríase diretamente? Então, assim, menopausa, não a relação da menopausa, mas muito mais da idade, né? Então, o pico de incidência da psoríase, que a gente chama de bimodal, né? Ele pode acontecer, por exemplo, por volta dos 20 e por volta dos 40 aos 60. Então, às vezes pode ser que bateu a menopausa dela com a idade que a psoríase tende a piorar. Então, assim, a questão hormonal da menopausa por si só não seria um fator de risco. Ela fala também de hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele pode ser encontrado nos indivíduos com psoríase, mas é importante entender que o hipotireoidismo por si só, a psoríase por si só, elas não justificam a obesidade ou o ganho, né, o sobrepeso. Então é legal consultar com um endócrino, alguém que possa orientar, porque às vezes a tireoide, se muito descompensada, ou o hipotireoidismo, se muito descompensado, ele até leva a retenção de líquido e ganho de peso, mas não é um ganho de peso exacerbado. Se isso está acontecendo, tem que ver por que isso está acontecendo. Claro que também tem a questão da limitação, por exemplo, se a pessoa está com uma crise de artrite, é uma pessoa que sempre se movimentou e aquilo impacta o exercício físico, impacta a mobilidade, é óbvio que o ganho de peso ele pode acontecer, né? Mas se é um ganho de peso não esperado no indivíduo que até então era saudável, isso tem que ser investigado. Obrigada, doutor. Vou colocar mais uma aqui, um depoimento. A Sara está nos comentando que tem artrite e não está respondendo o tratamento, e que ela também tem glaucoma, o que dificulta este tratamento. O senhor pode comentar essa relação entre o Claro. glaucoma, a dificuldade do tratamento? Glaucoma, assim, para quem não sabe, o glaucoma é a pressão ocular aumentada, né? Além de outras coisas. O glaucoma é uma doença também complexa, mas, assim, grosseiramente falando, é isso. E aí, o glaucoma, ele, por exemplo, assim, me surpreende um pouco, porque o glaucoma por si só ele não vai dificultar o tratamento. Então, assim, quem tem glaucoma não pode usar determinados colírios, não pode usar determinadas medicações, mas das medicações que a gente usa para psoríase, nenhuma sabidamente piora glaucoma, por exemplo, as medicações biológicas ou as medicações imunossupressoras convencionais. Uma coisa que piora muito o glaucoma é o corticoide, que não é recomendado em quem tem glaucoma. Porém, nós dermatologistas não recomendamos o uso de corticoide para tratamento da artrite psoriásica, nem para tratamento da psoríase, porque quando você faz o desmame, quando você tira a medicação, a psoríase ela tende a ter um rebote e voltar pior. Então é uma coisa mais difícil de controlar. Então a gente não usa o corticoide. Então o que eu sugiro é, primeiro, conversar bem com o reumato ou o dermato que está acompanhando ela, e conversar também com o oftalmo, se possível, pôr os dois para conversar, para eles poderem entender qual é essa dificuldade no tratamento que está tendo essa distócia aí, porque isso dá para ser resolvido. Doutor Dimitri, mais um depoimento. A Tá. Mariana está nos comentando aqui que ela tem psoríase na pele, nas unhas e no couro cabeludo e também tem artrite psoriásica. Ela toma o metotrexato há 9 meses e vai passar para os biológicos. Acho que essa questão, doutor, além de falar dos tipos de psoríase que a Mariana apresenta, essa passagem no tratamento, quando se dá, quando se indica, como vocês fazem essa transição. Isso é muito legal, assim, isso que ela tá falando é muito importante. Primeiro, tem duas situações aqui que ela não cita para a gente, mas ela chegou a responder ao Metrexate e parou de responder e por isso vai mudar a medicação, ou ela nunca respondeu a medicação Metrexate? Porque fica esse questionamento. De qualquer forma, o Consenso Brasileiro de Psoríase, ano passado, né, quando foi publicado, teve
teve apoio de muitas pessoas, né? E foi capitaneado aí pelo Dr. André Esteves, que é aí do Rio Grande do Sul, mas teve também o Gleison, Dr. Ricardo Romit. Eu tive a oportunidade de colaborar também nesse consenso, e o que foi colocado no consenso é que a gente teria o uso do Metrexate, ele seria avaliado ao final de 8 semanas para ver se tem algum tipo de resposta. Em tendo uma resposta, ele pode ser aumentado ou pode ser desconsiderado enquanto tratamento. Então, assim, isso é normal. É um fluxo que acontece, assim, usar a fototerapia, Metrexate, acitretina, antes de pensar em usar uma terapia biológica. Obrigada, doutor. E nós temos também outro comentário, que é sobre a doença de Crohn, que a gente não falou muito, né? Como é que são essas doenças inflamatórias intestinais? Tá. Então, quem tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou uma colite indeterminada, e quem tem psoríase, 2,1% dos doentes de psoríase têm maior risco de ter doença inflamatória intestinal. Então, em 2,1% dos nossos pacientes com psoríase, né, dos indivíduos com psoríase que estão nos assistindo, 2,1% tem maior chance de ter doença inflamatória intestinal. Isso pode ser doença de Crohn ou retocolite. O que são essas doenças? Essas doenças, sim, são doenças autoimunes do cólon. Na verdade, o Crohn ele vai em todo o trajeto do trato gastrointestinal, então da boca até o ânus, pode ter inflamações e úlceras e granulomas e outras coisas que vão fazendo com que, às vezes, aquele paciente tem diarreia por desabsorção, porque o cólon está todo inflamado, ele acaba tendo uma perda de peso muito grande, porque ele não consegue absorver, porque o cólon está inflamado, então não absorve os nutrientes, tem diarreia, às vezes perde sangue, muco ou pus nas fezes, pode ter inclusive restos de alimentos nas fezes. Então, tudo isso fala a favor da doença de Crohn, que é uma doença bem complexa, uma doença que pode ter, eventualmente, principalmente em crianças, íntima relação com a psoríase. E que muitas vezes o tratamento da psoríase, da doença inflamatória, também a gente chama de paradoxal, mas paradoxalmente pode desencadear uma psoríase que até então não existia. Então, assim, são doenças que estão intimamente relacionadas. A retocolite ulcerativa é uma doença que dá principalmente no reto, né, próximo ao ânus, então assim, no reto, e no colo, que é o intestino grosso. Então ela não dá, por exemplo, como Crohn, na boca, ou fora da boca, no ânus e outros lugares. E é uma doença que também é caracterizada pela perda de peso, pela diarreia crônica e pela desabsorção. Então a pessoa pode perder peso porque não está conseguindo absorver os nutrientes. Doutor Dimitri, nós temos aqui um depoimento de uma paciente sua, ó, comentando que esse casamento no Uhum. consultório já iniciou. Ela é sua paciente de dermatite atópica, né? E agradecendo pela nossa live. Que bacana, né? Ah, obrigado, Camila. Obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer uma live de dermatite atópica, Ana. Ah, vamos, já fica marcado. Deixa passar agora o mês É, da psoríase, né? Que esse mês de outubro nós com vamos ter uma. certeza. Amanhã também é o dia da urticária crônica espontânea, que nós teremos, inclusive, uma live especial amanhã ao Sim, eu meio-dia já. vi. Com o Já doutor convido a Paulo, que é todos. fantástico, né? Paulo Criado. Que, aliás, o senhor também já contribuiu aqui conosco com conteúdos, né? Com certeza, a urticária também é uma doença que merece muito ser falada. O doutor Paulo é uma grande autoridade no assunto. Acho que vale a pena conferir amanhã. E Que um beijo nós. para Camila. Obrigado por estar assistindo a gente. Que bacana, né, doutor? Porque, claro, o senhor se dedica a todas estas doenças, doenças crônicas de pele, né? É que, Então, assim, o que acontece? Eu hoje tenho, né, uma prática muito voltada para todas as doenças crônicas de pele, né? Urticária, hidradeniite, psoríase, dermatite atópica, alopecia areata e outras doenças menos comuns, assim, mais complexas que nem todo mundo conhece, né? Os pênfigos, as outras doenças imunológicas da pele. Tem muita coisa, assim, mas, assim, a beleza da psoríase,
o que a gente tem na psoríase hoje é uma coisa que demorou anos para a gente conseguir, que as outras doenças estão engatinhando agora, né? A Ana participou de todo esse processo, ela sabe muito bem. A gente hoje conseguiu para a psoríase, por isso eu falava de comemorar, né, no dia 29, a gente conseguiu tratamento, acesso ao tratamento, diagnóstico, conseguiu fazer, estamos conseguindo, né, conscientizar as pessoas, os médicos não especialistas, sobre a importância de fazer um diagnóstico, de saber encaminhar, de saber iniciar um bom tratamento o mais cedo possível. Então, assim, tudo isso que a gente está passando, além de todo o arsenal terapêutico que a indústria farmacêutica hoje proporciona na psoríase, é uma coisa que as outras doenças estão engatinhando. Então, acaba que a psoríase ela tem esse protagonismo, ela está puxando isso, né, mas está trazendo na esteira outras doenças, né? A dermatite atópica, a urticária, a hidradenite, todas essas doenças, elas têm vindo numa crescente também de possibilidades terapêuticas, de identificação, de diagnóstico, de tudo, que eu acho que quem abriu as portas para isso foi a psoríase. Que bom que temos a comemorar, né, doutor? Com certeza, eu fico feliz. E a questão do acesso, né, aos biológicos cada vez mais possibilitados por todos os sistemas que a gente está tendo, que nós somos, nós brasileiros atendidos, né, seja sistema público ou privado. E por falar neles, nós temos uma pergunta da Jussara, que ela pergunta, então, se os biológicos baixam a imunidade dos pacientes. Os medicamentos imunobiológicos, e aí eu gosto de frisar que se a gente fala em imunobiológicos, parece que é uma coisa só, né? Mas a gente tem hoje no Brasil 9 medicações imunobiológicas aprovadas para psoríase em placas, fora os biosimilares, que são, estou falando de imunobiológicos, tá? Fora os biosimilares. Então, assim, são diferentes classes, diferentes moléculas, diferentes nomes, laboratórios, tudo isso. E aí eles baixam a imunidade de uma forma muito seletiva. Então, alguns desligam algumas determinadas interleucinas, como a interleucina 23, interleucina 17, interleucina 12, o TNF-alfa, que eu já tinha falado, que é o fator de necrose tumoral. Então, eles baixam a imunidade muito de forma muito seletiva. Eles desligam aquele, ou bloqueiam um receptor, ou acabam com aquela citocina que está circulante no sangue, eles diminuem os níveis dessa citocina a ponto de que a doença melhore. Então, eles baixam a imunidade no sentido seletivo, de que é focado geralmente em uma molécula só, e não comprometem tanto a imunidade como um todo, porque ela não baixa, por exemplo, a população de linfócitos ou a população de células de defesa como um todo do organismo. Então, assim, se o conceito for baixa a imunidade de uma forma seletiva, sim, eles baixam. Se é baixar a imunidade, deixar a imunidade da pessoa comprometida, não é isso que eles fazem.